peso da morte e da dor, mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abrasa o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem e não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Boa noite, que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano aqui da Arquidiocese de Curitiba. Eu quero acolher todos vocês que nos acompanham pelas parabólicas digitais, pelos canais abertos, pelo aplicativo e também pelo site. Que alegria! No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história da caminhada dos discípulos de Emaús. Quero convidar você que está em casa, pegue a Bíblia, caderno e caneta, para que juntos nós possamos conhecer um pouco mais da palavra de Deus. É uma alegria nós estarmos juntos. Quero também acolher vocês pelas redes sociais. Nesse momento, eu passo a palavra para o Dom José Antônio Peruso. William, boa noite. Boa noite. Boa noite, querido amigo da Rede Evangelizar, querida amiga, que acompanha, que participa deste caminho de estudos da palavra, conhecendo a palavra, é o nosso programa, e chegando ao final do Evangelho de Lucas. Já falei mais de uma vez aqui, William, eu imaginava em torno de 8 a 10 meses e teríamos passeado por todo o Evangelho. São 2 anos. 2 anos. E ainda não saímos. É que Lucas é muito rico, de muita, digamos assim, teologia e de uma reflexão evangélica extraordinária. Aliás, qualquer texto bíblico é impressionante quanto o Espírito de Deus participou com sabedoria de Deus para que a inteligência humana traduzisse o amor que Deus acalenta por nós, cada um de nós, filhos seus. Nosso texto de hoje, os discípulos de Emaús. Estamos em 17 de abril, ainda vivemos o tempo pascal. E aqui cabe bem o caminho dos discípulos de Emaús, seu encontro com o Senhor e seu retorno a Jerusalém. É uma das páginas mais preciosas do Novo Testamento. William, por favor, é Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35. Veja aí que são 22 capítulos. Então, você vai até o versículo 24, está bem? Ao chegar lá, você para que nós precisaremos de uma conversa. Também para que o telespectador descanse, senão fica vendo sua fisionomia e ouvindo só a voz. É um sacrifício demasiado para ele, para ela, telespectadora. Vamos com doses homeopáticas. Rapaz, começa. Os 2 discípulos de Emaús. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio.
Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos nela que aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ótimo, esta é a primeira parte da narrativa. 2 partes. Na primeira, até o versículo 24, atuam, falam, protagonizam os discípulos. Na segunda parte, veremos depois, o protagonista será Jesus e sua palavra. Vamos lá, querido irmão, querida irmã, aqui é preciso um pouco de atenção para que na densidade narrativa não nos confundamos. Lucas seguiu fundamentalmente Marcos. Isto aqui está a primeira contextualização. Lucas seguiu fundamentalmente Marcos na narrativa da paixão, da morte de Jesus. Desde a entrada em Jerusalém, cavalgando um jumentinho, lembram? Aqui Lucas seguiu em quase tudo Marcos. Os passos de Marcos, que foi o primeiro evangelista a escrever sobre o evangelho, escrever o evangelho, e que inspirou, serviu de fonte para Mateus e também para Lucas. Quando se trata da paixão, Lucas seguiu quase todos os passos narrativos de Marcos. Até que as mulheres foram ao sepulcro, Lucas segue Marcos desde a narrativa da paixão até o momento em que as mulheres encontraram o sepulcro vazio. Depois, Lucas segue o seu caminho, servindo-se de fontes próprias. E daí, entre estas fontes, enquadra-se o texto dos discípulos de Emaús. Somente Lucas tem este texto. Quero lembrar, Zaqueu, somente Lucas. O bom samaritano, somente Lucas. O rico e o pobre Lázaro, somente Lucas. O filho pródigo, assim chamado, somente Lucas. E este aqui, esse texto também, exclusividade de Lucas. Por que apelou para textos que só ele dispunha? Uma novidade? Queria ele fazer algum furo de reportagem? Não. Responde bem ao seu pensamento teológico. Mas por agora eu queria dizer, Lucas seguiu Marcos até este momento. Depois, até o momento em que as mulheres encontraram o sepulcro vazio. Depois, construiu sua própria estrada e aí inseriu a narrativa dos discípulos de Emaús. Podemos dar mais um passo e a nova tela vai nos ajudar a algumas percepções a mais. Vamos observar aqui uma primeira observação. Quem são aqueles discípulos de Emaús?
Um deles é Cleofas, outro não se sabe quem é. Cleofas não fazia parte dos 12. Mas quem é? Como é que Lucas foi inserir gente estranha aí? Que intenções tinha? É uma aparição ao longo do caminho a 2 discípulos que não pertencem ao grupo dos 11 ou das mulheres. Não pertencem ao grupo daquelas que foram, aqueles 2 não pertencem ao grupo daquelas que foram ao sepulcro. O que pretende Lucas? Entenda, William. É que Lucas escreveu lá pelo ano 85, para que os leitores daquela época, tanto quanto os discípulos de Emaús, embora não tenham encontrado Jesus, acreditassem, crescem, confiassem, aderissem. Lucas escreveu não tanto para retratar fatos do passado, mas para que os leitores do seu presente entendessem que para experimentar o encontro com o ressuscitado, teriam que fazer um caminho e um encontro à mesa. Lembram que no final da narrativa dos discípulos de Emaús, os discípulos o reconheceram e Jesus desapareceu? Na verdade, eles ouviram antes, mas não o reconheceram. Quando o reconheceram, Jesus desapareceu. Isto é, o que Lucas pretende? Querido leitor, também você, embora não tenha estado com Jesus lá em Jerusalém, nem em Emaús, também você, na fração do pão, na mesa, na Eucaristia, pode encontrar-se com o ressuscitado. É por isso que Lucas inseriu esta narrativa. Não quis fazer furo de reportagem. Ele quis apresentar uma teologia da igreja comunhão, de maneira extraordinária. William, você compreendeu? Telespectador também? Então vamos um pouco mais. Vamos mais, olha, agora é outra observação. B. Seria mesmo, eu falei há pouco, uma aparição? Afinal, os 2 discípulos não reconheceram o ressuscitado no começo. Se você lembra, não sei que versículo é, acho que é no versículo 16, que seus olhos estavam impedidos. É isto, William? Seus olhos estavam impedidos de reconhecer. É alguma coisa assim, não? Versículo 16. 16 não, deixa eu ver aqui. Então, Isso, é o 16. Então, queira Seus ler. olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Jesus se colocou ao lado e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos impedidos de reconhecê-lo. Quando se encontraram com ele, não o reconheceram. Quando o reconheceram, ele desapareceu. Vamos aqui observar. Seria então mesmo uma aparição? Afinal, os 2 discípulos reconheceram, mas do quanto percebiam, caminhavam com um forasteiro. William, versículo 18. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém? Forasteiro é aquele de fora, um estranho. Chamou de forasteiro por não estar a par dos acontecimentos, assim se lhe afigurava. Tá bem. Quando o identificaram, ficou invisível diante dos olhos deles. Ou seja, tratou-se mesmo de uma aparição? Fica aí a reflexão para dizer o quê? Lucas não está às voltas com a narrativa de um acontecimento de aparição, mas com um fato extraordinário experimentado pelos discípulos, e que Lucas o interpreta com uma teologia própria, querendo alcançar a igreja do seu tempo, dos anos 85. Como os discípulos de Emaús não puderam vê-lo, mas reconheceram-no na Eucaristia,
Na fração do pão, cada cristão, dos anos 85 ou muitos anos, ou qualquer ano depois, pode encontrar-se com o ressuscitado na fração do pão. Aqui é uma bela teologia, latentemente aqui há uma bela teologia sobre a Eucaristia. Então, temos ainda outras observações. Esta foi a letra B, agora vamos a C. Lucas tenciona destacar a experiência de encontrar-se com o ressuscitado. Já expliquei? Nem tanto. Entre as primeiras testemunhas, isto é, a primeira geração de cristãos, mas mais no âmbito das gerações sucessivas. Isso eu já tinha explicado, então nós podemos passar para a seguinte. O encontro com os discípulos, que não eram dos 11, inaugura o tempo dos novos discípulos e dos novos teófilos. Você pode ir lá no capítulo 1, versículos 3 a 4. William, lembram do tal de Teófilo? Lembra? Queira ler, por favor? A partir do versículo 1, William. O William está, capítulo 1, versículo 1, vai até o 4. Se você quiser acompanhar, querido telespectador, no início do Evangelho de Lucas. Mas ele já está lá, por favor, William. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também parece conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escreve-te de modo ordenado, ilustre Teófilo. A mim pareceu conveniente escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo. E telespectador, Teófilo era uma pessoa individual, Teófilo da Silva, com um CPF, qualquer número. Ou estava Lucas a dirigir-se a todos os Teófilos. Teós, Deus. Filo, amigo. A todos os amigos de Deus. Lucas está a escrever esta narrativa para que os amigos de Deus, os teófilos do seu tempo, que não conheceram Jesus, pudessem participar, conhecer, participar e aderir à pessoa de Jesus Cristo e voltar a Jerusalém e recomeçar o caminho. Ele tem em mente mais os seus leitores do que detalhar descritivamente fatos passados. É esta a intenção de Lucas. Com isso eu não quero dizer que ele inventou histórias sobre Jesus, longe disso. Mas ao narrar um fato acontecido, o dos discípulos de Emaús, ele, mais do que descrever em contornos descritivos, e mais do que relatar em contornos descritivos, mais do que pormenorizar detalhes, ele tendeu a evidenciar o caráter teológico para encontrar-se com o ressuscitado. Não necessariamente é preciso vê-lo, mas no caminho acolher e especialmente reconhecê-lo na fração do pão. Digamos assim, aqueles dois caminhantes são figura da igreja. Os primeiros a retratar o caminho dos discípulos chamados a crer e a aderir ao ressuscitado. Nossa, quantas contextualizações, ainda temos outra. Vamos a ela, a mais uma. Agora é a outra. Há algumas observações, letra E.
Em largas linhas, o texto pode ser dividido em duas partes. Já vimos aquela que você leu, até o versículo 24. Agora vamos do 25 até 30 até o final. Se eu não erro, é 34. 35. Até 35. Observemos, agora é Jesus quem toma o domínio da situação. É Ele que fala, é Ele que atua. É Ele o principal sujeito dos verbos. Até então falaram os discípulos de Emaús, suas decepções, seus desencantos. Agora é Jesus que começa. Por favor, queira ler, William. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam ali reunidos 11 e os seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão. Bem, essa foi a segunda parte. Aí o grande protagonista é Jesus. Eu gostaria que o telespectador acompanhasse aqui comigo, ainda voltando à primeira parte, dos capítulos 13 até 24. Vamos observar as ações dos discípulos. William, eu aponto e você lê. Observemos aqui os verbos referentes aos discípulos. Na primeira parte, os discípulos, pode indicar, William? Afastavam-se de Jerusalém. Afastam-se de Jerusalém. Eis aí os discípulos. Lá houve cruz e houve decepção. Depois, discutem entre si. Discutem. Enquanto caminham e se afastam e se distanciam, discutem. Mas seus olhos... É que eu não estou vendo daqui, só um momento. Então seus Vamos olhos não reconhecem Jesus. Depois... Estranham o seu desconhecimento dos fatos de Jesus, né? Quanto Jesus está desconhecendo. São todos verbos que apontam para uma insuficiência de percepção, ou então de tristeza da parte deles. Observemos um pouco mais. Queixam-se do sumo sacerdote, que o assassinaram e o crucificaram. E depois... falam com descrença sobre a notícia das mulheres. Ou seja, que pessimismo, hein? Que desânimo e desapontamento. Deu tudo errado. São eles fugindo de Jerusalém. Tem intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver melhor, versículo por versículo. Eu quero lembrar você que está em casa, nós estamos no mês de abril com a campanha das Santas Chagas. Nós estamos na primeira etapa, pedindo aí uma contribuição extra, se você pode, para que nós possamos expandir o sinal da TV Evangelizar na região Nordeste. Então faça a sua contribuição extra, você recebeu no Jornal do Evangelizador, e nos ajude a espalhar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece
começa a querer pra te ter outra vez. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Quero ler aqui algumas mensagens que chegam no nosso Facebook. Se você ainda não curtiu a página da TV Evangelizar, digite lá, TV Evangelizar, dê um curtir ali na nossa página para você ficar por dentro aí da nossa programação. Manda aqui um grande abraço para a Fran Marques, sua bênção, Dom Peruzzi, estou acompanhando de Fortaleza. A Maria Lúcia, boa noite, Dom Peruzzo, boa noite, Dom Peruzzo, estou acompanhando vocês aqui de Curitiba, aprendendo muito. Grande abraço também para você. A Dani também de Curitiba, a Célia Rodrigues, sua bênção, Dom Peruzzo, estou acompanhando o programa Conhecendo a Palavra de Londres. Grande abraço para você. Londres. Lucilene Fernandes, sua bênção, Dom Peruzzo, estou acompanhando de Tavares, estado da Paraíba. Não perco a programação da TV Evangelizar. Olha, até lá em Londres nós Tem vamos. Londres, aqui ó, Célia. Poxa vida, William, você vai ter que melhorar o seu penteado para chegar em Londres. E aqui o nosso cucurbitáceo. Sabe o que é cucurbitáceo? Não. Cucurbita, em latim, é uma referência à abóbora. E a sua camisa aqui está bem cucurbitácea. Ai, Muito bonito, né? mas é um sujeito telespectador. Esse grupo de cantos aqui, o Vinícius, a Joelma e o Jean, fazem com tanto esmero e com tanta afeição a sua participação no nosso programa. Pode observar, conforme o texto bíblico, eles encontram hinos e cânticos ajustados, adaptados ao que se está a estudar. Isto é sinal de uma responsabilidade catequética e evangelizadora muito real. Muito obrigado, meninos, menina. Vamos um pouco mais. E você também, William, dado que vai até Londres, faça um belo papel. Vamos aqui ao segundo, a mais uma observação. Você acabou de ler a primeira parte. Você acabou de ler, William, antes do intervalo, nos últimos minutos, que Jesus assumiu o controle da situação naquele caminho para Emaús. Vale aqui observar, dos versículos 25 a 35, é Jesus quem comanda as cenas. Pode observar, William. Queira ler, por favor, como fizemos no texto anterior. Pode ir, Jesus, olha os verbos aplicados a Jesus. Pode ler, por favor. Vamos lá, deixa eu ver ali. Jesus questiona os discípulos. Jesus questiona os discípulos. Lembra, tardos de coração, lentos para compreender. É uma forma mais rebuscada de dizer, mas que tontos, não entenderam nada. A primeira, dado a reflexão dos discípulos de Emaús, que não compreendiam o sentido da cruz. Depois, interpreta-lhes as Escrituras. E começou a explicar as Escrituras, especialmente dos profetas, tudo o que dizia respeito a Jesus. A outra ação, sempre Jesus a ser o sujeito. Simula seguir adiante pelo caminho. É uma simulação intencionada, simula. É como se ele esperasse mesmo ser convidado. Porque lá na casa dos discípulos que não entendem o sentido da cruz, ele pretende partilhar com eles o pão para que o reconheçam. Tenhamos bem presente isso. Depois, Jesus entra na casa. Parece algo trivial entrar na casa. O Senhor ressuscitado que entra na casa e participa da vida dos discípulos. A melhor igreja é aquela da casa dos discípulos. Daí, põe-se à mesa. Comunhão de mesa é comunhão de vida, não é simplesmente sentar para comer. É o Senhor que se dispõe à partilha. A intenção é qual? Fazer-se reconhecer como ressuscitado. Abençoa o pão. São todos verbos que fazem lembrar
a Eucaristia, a ceia que Jesus tivera com eles. Parte e distribui-lhes o pão. Tudo isso para contextualizar. Agora sim, precisamos entender uma questão fundamental que eu gostaria aqui da atenção do telespectador, dos que participam aqui no auditório da TV Evangelizar. Observemos na primeira parte, os discípulos partem de Jerusalém, afastam-se da cidade, querem ir embora, desiludidos, desapontados, decepcionados, amargurados. Esperávamos que fosse Jesus a redimir Israel e que desastre. Primeira parte. Segunda parte, Jesus que assume o comando da situação. Explica-lhes as Escrituras. Detalha toda a teologia do Antigo Testamento voltada para os fatos do Cristo. Paixão, morte e ressurreição. E então seus olhos se abrem. Agora o movimento é o inverso. Agora reconheceram. Antes não reconheceram. Agora reconheceram e voltam para Jerusalém. É de noite. Voltar à noite parece um caminho perigoso. Até os perigos se vão. Quando eles estão profundamente mergulhados pela alegria do encontro e do reconhecimento do ressuscitado. Se na primeira parte vão embora de Jerusalém, e tristes e acabrunhados, na segunda, e não o reconheceram, na segunda reconhecem-no, e ao reconhecerem-no, retornam exatamente para o lugar de onde queriam fugir. E do qual queriam se afastar e se distanciar, e nunca mais falar disso. O que houve aí? Na realidade, aquilo que antes era absolutamente sem sentido, a morte de Jesus na cruz, agora está pleno de sentido, porque a ressurreição projetou luzes naquilo que antes se afigurava um grande fracasso. Uma forma popular, um dito popular, não há males. Ou melhor, todo o mal de alguma maneira já desdobra-se em um bem. Não há males que não venham para um bem. Já ouviu isso, não, William? Pareceu algo semelhante aqui. Agora nós vamos observar, começar versículo por versículo. E então a outra tela aqui, agora é necessário, é a tela número 10. A equipe já está se preparando para isto. Tela número 10. Vamos ver os versículos 24, 13 e 14. Estamos recomeçando, William. De novo, tudo para contextualizar e explicar o quadro como a moldura. Um quadro, fora da moldura tem uma imagem. Mas inserido dentro da moldura, aquelas mesmas imagens têm uma relevância, uma significação e uma percepção muito mais explicitada, e reconhecida e percebida. Também aqui, tudo o que fizemos até agora foi para olhar a moldura do grande quadro. Agora nós vamos iniciar versículo por versículo. Versículos 13 e 14. William. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos estes acontecimentos. Então, pode recomeçar, William, por favor? Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia. Só um instante, mesmo dia, mas qual mesmo dia?
Veja antes, no mesmo dia em que as mulheres foram bem cedo. Observe no início do capítulo 24. Veja lá, por favor, William. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparados. Isto, agora o versículo 13. Versículo 13. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia. Isto é, pela manhã as mulheres foram ao sepulcro, encontraram o túmulo vazio. À tarde aqueles discípulos iam-se para Jerusalém, iam-se de Jerusalém, afastavam-se. Para a mentalidade do tempo, depois de 3 dias, estava morto. Não havia mais nenhuma possibilidade. Estava mortíssimo, falemos assim. Nenhuma esperança a mais poderia ser acalentada. Agora vamos embora desta cidade que sepultou, que crucificou. Que decepção. Quero cair fora desta enrascada. Era mais ou menos isso que inspirava os 2 discípulos. Emaús, 60 estádios de Jerusalém, não é longe, 10 quilômetros. Ponhamos aqui para arredondar, 60 estádios, aproximadamente o equivalente a 10 quilômetros. E conversavam sobre todos estes acontecimentos. Quais todos estes acontecimentos? Tudo o que acontecera, né? Desde a quinta-feira, a ceia, depois a prisão, depois o interrogatório, depois a sentença, depois a crucifixão, todos estes acontecimentos. Este é o tema do diálogo. Vamos aos versículos seguintes, por favor. William, você é aqui agora 24, 15 e 16. Ora, isso. Enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si. Ei, telespectador, telespectadora, esse verbo aqui, discutiam, um verbo grego, susetel, em grego, é um verbo que indica uma discussão acalorada. Estavam nervosos, quase que usavam um linguajar agressivo, irritadiços. Não havia paciência de um com o outro, porque a tensão os deixava prostrados e amargurados, nervosos. Era um retorno, uma fuga de Jerusalém, marcada pela sensação do fracasso e pelo nervosismo amargurado dos derrotados. Era uma conversa de sujeitos brabos. Como você, quando se irrita, William, eu nunca vi. Mas era uma conversa de pessoas irritadas umas com as outras. E um dado interessante, Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. O ressuscitado aproximou-se e começou a caminhar com eles. Olha o respeito que o Senhor tem até pelas incompreensões e as frustrações daqueles 2. O ressuscitado achegou-se e com eles fez o caminho para Emaús, afastando-se de lá onde houve a cruz. Uma espécie de pedagogia extraordinária. Conversa, ouve, fala e os traz de volta entusiasmados para Jerusalém. É o caminho do discipulado construído de uma maneira maravilhosamente sensível. Mas observemos um pouco mais. Enquanto conversavam, o próprio Jesus. Parece um detalhe pouco significativo, mas ressalta. É
o próprio ressuscitado a participar dos passos dos desanimados. É esta a intenção, é isso que o evangelista quer que o seu leitor perceba. Caminhar. Você pode ir lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 51, por favor, William. Nós já lemos muitas vezes aquele texto. É interessante. Vai lá. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. E daí? E enviou mensageiros à sua frente. Ótimo. Quando chegaram os dias da sua assunção, ele começou resolutamente a caminhar para Jerusalém. Agora aqui usa o mesmo verbo. Ele colocou-se ao lado e começou a caminhar com eles para trazê-los de volta a Jerusalém. É uma espécie de participação que o ressuscitado quer ter no caminho, até o caminho desorientado do discípulo, para levá-lo a Jerusalém novamente. Eu queria chamar a atenção ainda, telespectador, telespectadora, para este verbo aqui. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Na tradução aparece assim, impedidos de reconhecê-lo. O verbo usado no passivo aqui quer indicar que uma força muito poderosa os impedia de perceberem que Jesus se fazia próximo e de reconhecê-los. Qual era esta força? Vou indicar, William, você pode já observar o versículo 22, por favor. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo. Agora o 24. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Encontraram tudo como elas disseram, mas não ouviram. E os seus olhos estavam impedidos. Aquela força poderosa que os impedia de reconhecer era a falta de fé no testemunho das mulheres. Elas foram, disseram o que encontraram, os outros foram, disseram que exatamente o que elas relataram tinha sentido, mas porque não ouviram, não consideraram a hipótese de ressurreição. A grande crise para aqueles dois era a falta de fé. Estavam impedidos de reconhecer a presença de Jesus, porque não lhes bastava o testemunho das mulheres. Não esqueça, William, Lucas escreve para leitores que não estiveram lá no tempo de Jesus. Está querendo dizer, queridos leitores, para que o reconheçam, é preciso ter fé, é preciso crer. Senão, nada perceberão. O que acontece aqui? Os leitores, o leitor, eu e você, e nós todos, telespectadores, que lemos o texto, sabemos que é Jesus. Mas os discípulos e os companheiros de caminho ainda não sabem. A eles não conseguiam reconhecer, porque o testemunho que lhes fora legado, eles quiseram duvidar. Eis a força que os impedia de reconhecer. O tempo anda bem mais rápido. William, sempre que eu venho para evangelizar, os minutos são mais breves. Ou o sol anda numa velocidade maior. Já me apontaram 20 minutos aqui e eu estou longe de terminar. Aqui vamos para os versículos
Então, 15 e 16, vamos para o 17 então. Ei, agora eu que quero mudança. E ele, mudaram. Nem posso reclamar. William, você pode ler o versículo 17? Ele lhes disse: que palavras são estas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Olha, parece uma coisa quase banal. O que vocês estão falando? Na verdade, são as primeiras palavras que o ressuscitado pronuncia. Depois da ressurreição, é a primeira vez que o ressuscitado se dirige a alguém e fala alguma coisa. E a quem fala? A dois que estavam querendo fugir, abandonar Jerusalém, afastar-se da cruz, deixar para trás todo o legado que tinham recebido na condição de discípulos. Aqueles que estão fugindo, deles o Senhor se aproxima por primeiro e põe-se a caminhar com eles como se ele também fosse um fugitivo da cruz. Tudo para trazê-los de volta. Eles pararam com o rosto sombrio, rosto triste. Na primeira parte, eles estão tristes. É para colocar em contraste com a segunda, que alegres voltaram para Jerusalém. É uma espécie de binário que Lucas constrói. De um lado, desânimo, abandono, fuga. Do outro, reconhecimento, aproximação, retorno. Duas partes, quase que uma colocada de frente para a outra, de maneira a perceber a melhor síntese do que é um discípulo. O frágil que por não crer foge e o fortalecido que por encontrar o Senhor retorna. É assim que somos nós, não é? Comigo acontece, William, eu faço tantos bons propósitos, tropeço em mim mesmo, tento, recomeço, caio outras vezes. A sorte é que ele se põe ao lado e caminha com os seus discípulos. Ainda, aqui, os dois chegaram ao ponto mais baixo da sua fuga, do seu descaminho, do seu abandono da cruz. Parece que para encontrar o ressuscitado, cada discípulo precisa também perceber a profundidade mais radical das suas próprias insuficiências. Paulo dizia: quando sou fraco, então sim sou forte. É mais ou menos isso que está acontecendo com esses nossos dois protagonistas. O outro versículo 18 nos ajuda a um passo seguinte. Você pode ler, por favor, William? Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses últimos dias? Então, tu és o único forasteiro? Mas lá eles tinham tempo e podiam continuar a conversa. Aqui eu tenho que parar porque é a hora do intervalo. Mas depois a gente retoma. Nós vamos para um breve intervalo. Eu quero perguntar para você que está em casa. Você já se inscreveu no nosso canal youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e você vai poder rever todos os nossos programas. Então se inscreva agora no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Nós vamos para um breve intervalo cantando, daqui a pouco estaremos de volta. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Quem podia imaginar
Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Quero aqui saudar algumas pessoas que estão participando pelo Facebook. O Anderson, sua bênção, Dom Peruso. Somos aqui de Curitiba. Grande abraço para você, Anderson. A Cleuma, nos acompanhando de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, nos assistindo pelo canal 13. Que Deus abençoe sua vida. A Maria, nos acompanhando de Limoeiro, Pernambuco. A G. Almeida, nos acompanhando pelo canal 27, Fortaleza. A Simone, sua bênção, Dom Peruso, que programa maravilhoso. Sou de Campo Alegre, Santa Catarina. Sou ministra e coordeno os coroinhas da minha comunidade. Aparecida Martins, boa noite, Dom Peruso, acompanhando de Cianorte, Paraná. E tantas outras mensagens. São José dos Pinhais, Ana Paula. Um grande abraço para todos vocês participando aqui pelo Facebook da TV Evangelizar. Eu gostaria de dizer aos telespectadores que quando o Padre Reginaldo me convidou para este programa, eu pestanejei. Não me motivei muito, tive dúvidas. Será que os telespectadores teriam tanto interesse pela palavra? É impressionante como o nosso povo tem amor pela palavra de Deus. E eu, cada dia, me reconheço aqui agraciado de poder ajudar os que gostam e apreciam, os que têm encantos pela palavra de Deus, ajudá-los a compreendê-la. É impressionante o quanto o próprio Senhor se faz humilde em frases humanas, em palavras humanas, na história humana, deixa-se encontrar. Claro, como os nossos 2 de Emaús, é preciso perceber o seu modo de deixar-se encontrar. É preciso aqui atitudes de fé. Mas falar nisso, deixar-se encontrar, você pode ler novamente, William, o versículo 18, uma vez mais? Ele está aí na tela. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses últimos dias? Cleofas. Quem é esse tal de Cleofas Monteiro Lobato? Cleofas da Silva. Cleofas é uma forma abreviada de Cleópatro. Lembra que tinha a rainha egípcia Cleópatra? Cleópatro é o masculino. Cleofas é a forma abreviada, não se sabe quem é. Um sujeito, um dos primeiros discípulos ao tempo das primeiras décadas da igreja. O nome do outro discípulo, William, quem é? Qual é o nome do outro? Por que Lucas não menciona o outro, se eram 2 e que discutiam veementemente pelo caminho, com grande vigor e com grandes ímpetos emotivos? O outro não tem nome, para que o leitor ponha o seu. Dom Peruso, William, Vinícius, você é telespectador que vez por outra se vê tentado a abandonar a cruz e ir embora, chutar o balde, largar tudo e desacreditar. É muito provável, não se pode demonstrar exegeticamente, mas do ponto de vista narrativo, é muito lógico pensar que Lucas tinha na sua mente esta intenção de permitir que o leitor coloque o seu nome junto com Cleofas, abandonando Jerusalém e indo embora, deixando para trás aquelas experiências que se lhes afiguravam uma espécie de fracasso devastador. Ei, telespectador, vale a pena reler esse versículo. É o 18. Um deles é Cleofas. O outro, talvez eu. Indo embora de Jerusalém, não gostei de um seguimento e de um discipulado que comporta cruz. Mas observemos então agora
dos versículos 19 até 24. Aqui o texto é mais longo e foi propositado, o nosso tempo é limitado e nós temos aqui que observar em largas linhas, infelizmente, em razão da insuficiência do tempo. Mas vamos lá. Queira ler, por favor, William, do versículos 19 até 24. Ele perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Um instante só. William, telespectador, queira acompanhar aqui. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Poucas linhas para fazer uma síntese da história de Jesus. Um homem de belas palavras, de muitas palavras. A sabedoria de Deus que tomara a palavra na pessoa dele e no falar dele, era Deus quem falava, porque era o Filho de Deus. Suas obras apontavam para a presença de Deus. Era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Uma síntese da história de Jesus. Você lembra, William? Vai ao capítulo 4, por favor. Versículos 18 a 22. Nós vimos isso nos primeiros encontros sobre o Evangelho de Lucas. Você pode ler, é a primeira vez que Jesus fala em público e apresenta o seu projeto de serviço evangelizador. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Logo, enrolou o livro. Não, um instante só. Eu quero agora chamar o telespectador aqui a atenção. Tudo isso que Jesus apresentou na sinagoga de Nazaré como seu programa de vida, de serviço evangelizador, de serviço messiânico, aqui é resumido assim: foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Tudo o que em Nazaré se prefigurava, a vida o confirmou. E eles perceberam, aqueles dois, fora quem fora, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mais um pouco, William, vamos seguir os versículos seguintes. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nesta parte, querido telespectador, os discípulos de Emaús não têm dúvidas de que ele continuava profeta, poderoso em obras e palavras. Mas alguém, os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram à morte e o crucificaram. Não falam que eles foram enganados, que foram traídos, que Jesus não correspondera às palavras que o próprio Senhor lhes ensinara. Eles não se sentem ludibriados. Sua dor aparece em seguida. Por qual motivo? Você pode, por favor, ler na continuidade, William? Nós esperávamos que fosse ele que libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Nós esperávamos uma coisa e veio outra. Eis aqui, parece que a sua esperança se terminou na cruz. Era-lhes difícil aceitar que o Salvador, que o poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, tivesse um fim
cruel e humilhante. A cruz, naquela época, quem morria crucificado, do ponto de vista do judaísmo, era o destino dos malditos. Quem morria, a mesma morte, crucificado do ponto de vista romano, era o destino dos bandidos. E eles esperavam que fosse quem libertaria Israel. Terminou como um malfeitor. Terminou como um maldito. Eis o contraste e a frustração. Interiormente devastados estavam. Fora devastador. Então o caminho daqueles dois era o percurso dos derrotados. Mas segue William. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Nossa, é impressionante. Eles narram tudo certinho, segundo os passos apresentados por Lucas nos capítulos anteriores. Qual é o problema daqueles dois? Voltaram dizendo que tinha visto anjos. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Ou seja, aqueles dois discípulos pararam na cruz e no túmulo. Não foram adiante. Foram embora porque terminaram seu seguimento lá no túmulo e lá na cruz. Mas o Senhor lhes dissera e lhes advertira sobre a ressurreição. Todavia seus olhares estavam voltados para aquilo que se lhes afigurava um grande fracasso. A morte, eles não falam da morte de Jesus crucificado como um sinal de maldição. Eles disseram que foram os sumos sacerdotes e os nossos chefes. Eles não se tratava de uma revolta, mas de uma decepção, sim. Porque o que é que eles esperavam de Jesus? Qual era a sua expectativa? Os versículos seguintes vão nos ajudar, por favor. 25 e 26. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entregasse em sua glória? Entrasse em sua glória? Insensatos, aqui está insensatos. O termo grego usado, anoetos, é dizer sem entendimento. Mas que inteligência galinácea de vocês? É mais ou menos isso. Ou seja, mas não compreenderam, meninos. A dor, a tristeza, o olhar para o fracasso não lhes facilitara a percepção da vitória. Insensatos e lentos de coração. Lentos de coração quer dizer o quê? Quase retardado. Ou seja, mas vocês têm... Ordinariamente se fala de faísca atrasada, né? Que não percebem, mas que são curtinhos. É isso que quer dizer. Para insensatos de coração, para crer. Notemos, coração é a sede das decisões. Na cultura daquela época não é a sede dos afetos, dos sentimentos como nós usamos aqui, além do órgão que bate no peito. Lentos para crer, eis o grande interrogativo para aqueles dois. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?
não era preciso. A pergunta é feita de uma maneira negativa, não era preciso. E quando na gramática grega, quando é apresentada assim, é porque busca uma resposta positiva. Mas claro que era. Em que sentido era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse na glória? Por favor, William 19:5, rápido que o nosso tempo passa. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Desce depressa, pois hoje é preciso que eu fique em sua casa. Como aqui usa o mesmo verbo, é preciso. Ou então 15:32, por favor, retroceda mais um pouco. Agora é o pai que recebeu o filho que voltou e fez uma festa. Por favor, William. Mas era preciso que festejássemos e alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Ótimo, não era preciso, ou seja, quando é usado este verbo ser preciso, é porque há uma determinação superior, quase que uma forma inexorável, uma forma está decidido. Quem é o sujeito? Se no caso, se é o discurso religioso, está decidido pelo próprio Deus. Mas queria Deus que o filho sofresse? Volto a lembrar a última vez, o último encontro. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembra, William? Não é que Deus queria que o filho sofresse, que o pai queria que o filho sofresse. Mas o pai queria sim que até na hora do mais grave dos pecados e a mais grave das rejeições humanas a Deus, o assassinato do seu filho, que até naquela hora ele perdoasse. É preciso muito amor. Para amar tanto assim, não era preciso abraçar até a cruz? E então sim, mostrar como é a glória de Deus? Uma glória que perdoa até na hora em que o assassinam, em que assassinam o seu filho. Para mostrar tanto amor, era preciso despojar-se de tudo. Vamos ao versículo 27, temos mais um passo. William. E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. Começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras. Olha aqui o que pretende o evangelista que o leitor compreenda. A promessa, profetas, escrituras, a promessa e o cumprimento requerem uma explicação. Agora sim, com a cruz e a ressurreição, eu encontro com o ressuscitado, todos os profetas e todas as escrituras recebem um sentido novo. Às vezes acontece, caríssimo Vinícius, que conversando com uma pessoa sobre determinada situação, ou fato, ou acontecimento, aí você conclui, agora entendo porque naquele dia ele se saiu com aquela frase. Não lhe acontece isso às vezes? Também, querida Joelma, não é assim? Eu entendo depois o significado de uma palavra dita antes. Agora também aqui. Agora sim eu compreendo o que pretendiam dizer os profetas com aqueles textos de outros tempos.
e outras épocas. É como se a morte e a ressurreição de Jesus fosse uma síntese. A pessoa de Jesus fosse a melhor síntese de tudo o que se esperava no Antigo Testamento, mas transcendeu em muito tudo o que era esperança. Lá onde ninguém imaginava que Jesus, ninguém supunha que a salvação viria pelo despojado da cruz, eram totalmente despojados os que iam para a cruz, pobres de tudo. O pobre foi apresentado como Salvador e por esse caminho Deus se quis deixar ver. E aí o que vemos nos outros versículos? O nosso tempo infelizmente corre veloz. Leia até o 32, por favor. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram. Um instante, vamos observar, telespectadora. Quando enfatiza agora, conosco, com eles, conosco. Vai lá, William, segue. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Primeiro, conosco, comunhão. Segue. Ele entrou para ficar com eles. Segundo, ficar com eles. Vai. Depois que se sentou à mesa com eles. Terceiro, com eles. Precisaria, do ponto de vista redacional, escrever com eles de novo. Mas Lucas, o redator salientou. Ele com eles. Vai. Tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Deu a eles 4 vezes. Fica conosco e ele fica com eles. Partilha com eles. E daí, nesta experiência de encontro com eles, e eles convidando-o a ficar conosco, observemos, segue William. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Agora sim, juntos à mesa, numa recordação da Eucaristia, da ceia. A Eucaristia é a melhor linguagem e o melhor caminho para o encontrar, para que os discípulos encontrem-se com o ressuscitado. Vai? Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E voltaram para Jerusalém. E antes iam e discutiam entre si. Agora voltam para Jerusalém e anunciam para todos. Veja o que ele anuncia lá, o que eles dizem para todos. Por favor, William. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Ei, telespectador, se às vezes sente tentações de abandonar Jerusalém, a sua Jerusalém e as suas experiências de cruz, abandonar tudo, deixe o mestre lhe explicar as Escrituras. Vai voltar para dizer que o ressuscitado vive entre nós. Ei, um grande abraço. Deixo aqui um abraço para você, William, e para toda a equipe. Muito obrigado, Dom Peruso. Nosso abraço a todos vocês que acompanham a TV Evangelizar. Só lembrando, essa televisão ela necessita da sua ajuda, da sua solidariedade. Então você que é associado da obra Evangelizar é Preciso, faça a sua contribuição e nos ajude a continuar evangelizando. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Senhor, fica conosco.